Carlos tem 30 anos, ganha 4 mil reais por mês, paga as contas em dia e acha que está bem. Mas hoje, pela primeira vez na vida, ele vai ver em números exatos como será a sua aposentadoria se não mudar nada. Não é uma história inventada, é a realidade de 78% dos brasileiros que chegam aos 65 anos, dependendo do INSS, dos filhos ou ainda trabalhando, não por falta de salário, mas por falta de uma decisão tomada cedo. Esse tipo de informação não aparece no noticiário porque não é do interesse de ninguém que você saiba disso cedo. Deixa eu te mostrar o que os números dizem. Se o Carlos não investir nada até os 65 anos, vai receber, em média, R$ 1.700 do INSS, que é o teto médio de quem contribuiu a vida toda como CLT. R$ 1.700 em 2006. Pensa nisso. R$ 1.700 para pagar aluguel, remédio, alimentação, conta de luz e ainda tentar ter alguma dignidade numa fase da vida em que o corpo já não aguenta mais trabalhar como antes. Esse é o futuro matemático de quem não age hoje. Mas aqui está o que ninguém te conta. Aos 30 anos, você tem o ativo mais valioso que existe no mundo financeiro. E não é dinheiro, é tempo. E tempo, quando combinado com juros compostos, faz coisas que parecem impossíveis. A diferença entre começar aos 30 e começar aos 45 não é de 15 anos, é de centenas de milhares de reais. A matemática dos juros compostos não é linear, ela é exponencial. E isso muda absolutamente tudo no cálculo da sua aposentadoria. Vou te mostrar agora 3 momentos da vida do Carlos, e em qual deles você se reconhece vai dizer muito sobre o que você precisa fazer quando esse vídeo acabar. Carlos aos 30 anos, o Carlos de hoje. Ganha 4 mil reais, gasta 3.800 reais, guarda 200 reais quando sobra, o que quase nunca acontece. Ele acha que ainda tem tempo, acha que vai ganhar mais dinheiro daqui a pouco e que aí começa a investir. Só que esse daqui a pouco já dura 5 anos. Se o Carlos de 30 anos investisse 400 reais por mês, apenas 10% do salário, no Tesouro Selic, com rendimento médio de 11% ao ano, chegaria aos 65 anos com aproximadamente R$ 1.800 reais. Agora vamos olhar para o Carlos aos 45 anos. O Carlos do arrependimento. Ele ganhou mais dinheiro, mas também passou a gastar mais. Comprou um carro financiado, trocou de apartamento, teve filhos. Agora ele tem R$ 0 investido e apenas 20 anos pela frente. O pânico chegou. Mas ainda dá tempo. Só que o preço ficou muito mais caro. O Carlos de 45 anos precisaria investir R$ 1.400 por mês para chegar ao mesmo patrimônio aos 65 anos. 3,5 vezes a mais por mês para alcançar praticamente o mesmo resultado. Esse é o custo real de ter esperado 15 anos. A matemática não mente, mesmo quando a gente preferia que ela mentisse. E agora o Carlos aos 105 anos. O Carlos do resultado. Existem 2 Carlos. O primeiro é aquele que investiu R$ 400 por mês desde os 30 anos e chegou aos 65 anos com aproximadamente R$ 1.800 de patrimônio e uma renda passiva estimada em R$ 16.500 por mês. O segundo é aquele que nunca investiu. Ele depende de cerca de R$ 1.700 do INSS e muitas vezes precisa recorrer aos filhos no fim do mês para conseguir fechar as contas. Agora eu quero saber uma coisa. Em qual dos 3 Carlos você se reconhece hoje? Comente aqui embaixo com 30, 45 ou 65. Fico curioso para ver a resposta da galera e isso também me ajuda a criar conteúdos cada vez mais certeiros para vocês. A diferença entre os 2 Carlos de 65 anos não foi o salário, foi uma decisão. Uma única decisão repetida todos os meses durante anos. É isso que separa quem chega a essa aposentadoria com liberdade de quem chega com medo. E o mais cruel de tudo é que os 2 Carlos trabalharam a vida inteira. Os 2 se cansaram. Os 2 abriram mão de tempo com a família. Mas apenas um deles foi recompensado financeiramente por isso. E essa diferença começou em uma tarde comum, com uma decisão que levou menos de 10 minutos para ser tomada. Agora que você conheceu os 3 Carlos, precisa responder a uma pergunta simples e direta. O que você vai fazer de diferente a partir de hoje? Porque informação sem ação não muda absolutamente nada. E agora você já tem a informação. O primeiro passo é descobrir quanto você vai receber do INSS. Acesse o site Meu INSS, faça login com seu CPF e consulte a projeção do seu benefício. Isso leva menos de 5 minutos. Quando você enxergar aquele número na tela, tudo o que falamos até aqui fará muito mais sentido. O segundo passo é calcular a sua lacuna de aposentadoria. Ou seja, descobrir a diferença entre o valor que o INSS poderá pagar e o valor que você realmente precisará para viver com tranquilidade. Essa diferença representa exatamente o quanto o seu patrimônio investido deverá gerar todos os meses para sustentar o padrão de vida que você deseja. O terceiro passo é começar com o que você tem e não com o que acha que deveria ter. R$ 200 investidos hoje podem representar muito mais no futuro do que adiar essa decisão esperando o momento perfeito. O tempo que passa nunca volta. E cada mês sem investir é um mês de juros compostos que deixa de trabalhar a seu favor. O Tesouro Selic é um dos pontos de partida mais simples e seguros para quem está começando. Praticamente qualquer banco digital oferece acesso com investimentos a partir de valores baixos.
talvez ele não seja o investimento mais rentável do mundo, mas é um excelente primeiro passo. E um primeiro passo dado vale muito mais do que um plano perfeito que nunca sai da cabeça. Agora você sabe algo que a maioria das pessoas ao seu redor nunca parou para calcular. Você viu a matemática por trás da aposentadoria, viu 3 caminhos possíveis. E agora tem em mãos as informações necessárias para tomar uma decisão diferente hoje. Eu também já cometi o erro de acreditar que ainda tinha muito tempo. Fui o Carlos de 30 anos que adiou essa decisão. E quando finalmente sentei para fazer as contas, o número que apareceu na tela foi suficiente para mudar completamente a forma como eu enxergava o meu futuro financeiro. Assim como este vídeo pode representar esse mesmo momento para você. Se este conteúdo fez você pensar de forma diferente sobre aposentadoria e investimentos, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um irmão, um colega de trabalho ou qualquer pessoa que ainda tenha tempo para mudar o próprio futuro. Nos vemos no próximo vídeo.